Bom dia para o seu melhor dia da sua vida. Bom, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a afetividade e o impacto disso na vida das crianças nas dificuldades de aprendizagem. Então nós vamos fazer uma ponte, uma relação para que você, papai, mamãe, para que você, professores, possam refletir e pensar. Eu vou chamar a minha convidada muito especial, a doutora Daniela, para que ela sim, sobre esse assunto maravilhoso, que é a criança e como que a gente pode melhorar a nossa prática pedagógica todos os dias. Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem, e você? Acordando, madrugando, né? É mais, a gente já tá acostumado a acordar essa hora, mas até mais saudável, né? Muito bem, a gente já fica super disposta, né? Sim, sim. Eu passei ontem o domingo inteiro viajando, daí eu cheguei, eu quase não tinha mais raciocínio para nada. Até era para eu ter feito a caixinha para fazer a contagem regressiva, acabei esquecendo. Hoje de manhã eu lembrei, nossa, eu não fiz a caixinha. Bom, mas estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho, o meu trabalho, como que o que a gente está encontrando, né, na nossa realidade e que a gente possa, né, trazer um pouquinho de conhecimento para as pessoas, trazer um pouquinho mais de luz, de sabedoria, né? Claro, com certeza. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, porque imagina, é muito importante, né? Muito importante a gente ter pessoas que também queiram, né, esse mesmo propósito de poder desenvolver, crescer, enfim, né? Enfim, Dani, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o seu trabalho que você faz em Cascavel. Contasse um pouquinho para mim e para as pessoas que vão estar chegando, que vão assistir depois, né? Muitas pessoas elas não vêm lá e não entram, né, online agora, ao vivo, mas elas vão estar se conectando depois. Então, para que tu deixe a tua energia e a tua sabedoria aqui também. Fala pra gente um pouquinho. Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Há 13 anos e eu trabalho no Instituto Ananda, aqui em Cascavel. Eu sou especialista em psicanálise, psicologia analítica junguiana e imaginação ativa, né? Então, hoje eu trabalho com todas as idades e a gente aqui no Instituto tem um trabalho de prevenção, de propósito de promover bem-estar para as pessoas, qualidade de vida, saúde no geral, né? Então, isso é um pouquinho do que eu faço aqui. Muito bem, eu quero desejar boas-vindas para as pessoas que estão entrando. Bom dia, sejam bem-vindos aqui na nossa conversa. Já deixa seu like aí. Eu queria começar com uma frase falando assim, ó: estamos coletivamente vivenciando a era da falência emocional e do esgotamento cerebral. Algo só experimentado em campos de batalha. Mas onde está a guerra que travamos? E aqui já diz a resposta, é a nossa mente. Fala pra mim o que você acha sobre isso, Dani, sobre esse esgotamento, né, emocional que nós estamos vivendo. Do adulto, né? Vamos falar do nosso adulto, o que você está vivendo aí dentro do teu consultório, para que as pessoas entendam o que é essa falência emocional, o que é essa afetividade. Porque às vezes a pessoa acha que a afetividade é só, por exemplo, você lá dar um abraço, você fazer só falar sobre falar carinhosamente, não ser agressivo, por exemplo, já é uma afetividade. Então, eu gostaria, sim, que você pudesse nos explicar o que é isso, de fato. Como é que as pessoas identificam? Será que eu sou uma pessoa que tenho facilidade com isso ou não? Será que eu estou dentro dessa falência emocional ou não? Hoje em dia, eu costumo falar que a afetividade está desfuncional. Então, está disfuncional nas pessoas isso. E por quê? Justamente por isso, por causa desse esgotamento que está acontecendo. Então, as pessoas não estão percebendo que os hábitos delas estão de uma maneira disfuncional, né?
Então, a pessoa acha que afetividade é você só querer pensar, querer ser bonzinho ou querer aparentar. Então, é uma distância muito grande em você aparentar fazer o bem ou para um animalzinho, ou ir na igreja que for, ou ir dentro de casa continuar com os mesmos costumes, com as mesmas, digamos assim, hipocrisias e tudo mais, né? Então, tá muito disfuncional. E esse esgotamento que você fala, Amélia, ele vem muito por causa dos hábitos e do estilo de vida que as pessoas foram cultivando e a maneira que foi se direcionando isso na vida das pessoas na modernidade. Com a vinda dos equipamentos eletrônicos, o principal são os equipamentos eletrônicos, porque as pessoas elas começaram a se esconder atrás disso e usar isso como muleta para muitas coisas e terceirizar muitas coisas através dos equipamentos eletrônicos. Então, eles não estão vindo só para servir o ser humano. Se a gente for ver, na verdade, o ser humano hoje está escravo deles, dos equipamentos celulares, redes sociais, muitos trabalhos que as pessoas perdem também a maneira de lidar quando é através de equipamentos eletrônicos, computadores e tudo mais, né? Então, todos os hábitos estão disfuncionais hoje na maioria da vida dos seres humanos, eles estão perdendo saúde emocional, psíquica, física, enfim, sabe? Aham. E isso reflete nos hábitos desses adultos com as crianças. E daí as crianças já vêm no meio disso. Então, coitadinha das crianças que já vêm perdidas no meio disso, dos adultos que já estão perdidos no meio disso. Então, isso é uma visão, assim, bem interessante, né? Porque a gente vai se escondendo. Você falou uma palavra muito interessante, a gente vai se escondendo, né? Então, mais uma vez, entra naquele assunto, a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai não achando mais o nosso caminho, porque a gente está perdido, né? Então, se a gente for para analisar essa desconexão verdadeira com as pessoas, começa com a desconexão consigo. E aí você vai deixando o real para o imaginário, vai alucinando, né? A gente pensa que a alucinação está longe, mas a alucinação está muito perto do que a gente mais imagina, né? E aí, quando a gente fala nas dificuldades da aprendizagem, a gente tem que pensar que a criança naturalmente vai ter dificuldade. Porque imagina nós como adultos, né? A gente para aprender uma coisa nova, tem dificuldade. Para aprender uma coisa, a gente já tem dificuldade. Então, a gente já vai ter dificuldade, porque é uma coisa nova. E isso está sendo acelerado pela falta de conhecimento, pela falta de conexão verdadeira com aquilo que a gente está vivendo. Né? A gente está se perdendo um pouco nisso, né? E aí, o que você acha que mais afeta a criança a partir disso? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é o que é afetividade, né? Então, quando as pessoas, elas ainda também não têm uma compreensão muito clara sobre isso, para lidar consigo mesmas e com as crianças, filhos, enfim, e às vezes trabalham com crianças. Porque muitas vezes acham que a afetividade é você ser bonzinho, ser legal, falar, querido, passar a mão na cabeça. E acham que isso é afetividade, e não é. Porque às vezes isso até pode ser um tipo de perversão. Né? Você ser bonzinho demais, você ter uma roupagem muito, né, muito passiva, muito, né? Então, afetividade é outra coisa. Quando a gente fala em afetividade, a gente está falando de conexões a nível psíquico. E as pessoas acham que para uma criança, o básico seria tá limpa, comida, tá sem fome, ou bem alimentada, ou trocada, ou, né? Isso é o básico para a criança sobreviver. E não é. Para uma criança existir psiquicamente, precisa de conexões afetivas, de trocas afetivas com outras pessoas, com o ser humano. Isso não é só quando ela é bebê. Isso se estende até a vida, a adolescência, e ali o final da adolescência, entrada na vida adulta. Tá? Não sei se fica claro isso que eu tô falando. Não, perfeito, porque tem uma relação, né? Então, o que você quis dizer, vamos ver se eu entendi, é que
A criança ela precisa dessas relações de amor, de carinho, de atenção, de cuidado. Então, por exemplo, às vezes a mãe acha que ela tem que só trocar e eu fazer o carinho, fazer a brincadeira, a comunicação assertiva. A gente pode terceirizar os outros cuidados, exato, né? Às vezes acontece. Fica o dia inteiro com a Tata, ou fica o dia inteiro na escola. A professora não tem como dar essa atenção para todas as crianças. Né? Então, ela jamais vai substituir, numa Tata, jamais vai substituir o que são os pais que precisam fazer no início da vida da criança, né? Exato. Exatamente. E daí, se a gente pensar para analisar, né, essa afetividade, ela não é só dar um abraço, não é só dizer, né, olha filho, você, como é que você está hoje? Mas sim estar sentindo isso verdadeiramente, né? Porque a criança, ela sente, né? Como isso é que é um nível mais profundo, né? Sentir verdadeiramente é um nível mais profundo do que, né? Como é que é essa relação que você percebe aí no teu consultório, assim? Qual que é a relação que hoje está acontecendo? Porque eu tenho claro daqui o que eu faço, o que está acontecendo, né? Mas essa associação e essa desassociação entre os pais, entre as crianças, as dificuldades que você está vendo de viver verdadeiramente, de sentir verdadeiramente, né? De estar conectado com aquilo, com essa força que é estar junto mesmo, né? Porque a criança, ela sente, não sente? Por exemplo, a mãe chega lá, o pai está estressado, cansado, exausto. E como é que é a relação da criança com isso? A criança, ela sente, se a gente for, vamos pegar aqui já, né, de uma maneira bem direta. A criança já sente se ela é desejada ou não pelos pais lá no início da gestação, tá? Então ela começa a sentir coisas desde lá, não só da mãe, do pai também. Né? Essas relações psíquicas que eu digo, sabe? Então, isso acontece já desde lá do princípio da gestação, da concepção. E o que acontece hoje é que o estilo de vida das pessoas elas não se estruturam para a vinda de uma criança na vida delas. E aí, elas idealizam, fantasiam isso, porque isso está na nossa cultura, que precisa... a linha é essa, né? Você cresce, se forma, daí precisa casar, ter filhos. Então, se você não faz essa linha, você tá fora. E aí, então, você precisa estar dentro dessa programação cultural, que é da nossa cultura, que está enraizado. Não que não seja, é da natureza do ser humano isso. Mas o ser humano precisa estar consciente, e hoje ele precisa estruturar a vida dele. A vinda de uma criança não é não é comprar um carro e idealizar isso e achar que é tudo bonitinho. Então, o que está acontecendo, que eu vejo muito no consultório, Amélia, acontecer, é que os pais idealizam a vinda de uma criança na cabeça deles, e aí quando isso acontece, não é do jeito que eles imaginam, porque uma criança tem suas individualidades desde o nascimento, desde a barriga, né, da gestação, aí desmorona tudo, entende? E os pais estão lidando com as crianças como se terceirizando muita coisa e lidando como se fossem objetos. Objeto da fantasia deles. E aí a gente começa a pensar que começa a ferir essa criança. Essa criança já começa a estar sendo ferida, porque as necessidades básicas vêm toda essa atenção, esse cuidado, esse... Isso, porque aí quando não tem essa conexão afetiva entre o filho e os pais, ele fica com uma parcela dele mesmo muito comprometida. Então, essa criança, ela fica com dificuldade de se sentir um ser no mundo. E não acontece, a gente acha que é só psicológico isso não é só psicológico. Quando essas ligações não acontecem conexões neurais. Isso já tem vários estudos comprovados. E sem essas conexões neurais, desse cuidado, desse amor, dessa relação, dessa troca de relação entre esse filho e essas figuras parentais, muita coisa fica comprometida na vida psicológica e na vida externa desse sujeito quando ele for adolescente, adulto, né? Muitos casos, tem casos de autismo que tem a ver com isso, TDAH, a dificuldade de aprendizagem, muita coisa que da estruturação da personalidade dessas crianças
tem a ver com esses comprometimentos que acontecem na relação de pais e filhos, dessas trocas de afeto e cuidados, que não é só dizer sim, é dizer não também. É o olhar, é a preocupação, é um cuidado efetivo, sabe? Presente, né? Presente naquele momento. Eu queria contribuir, teve uma vez que eu estava dando aula na escola, lá em Realeza, né? E aí, assim, eu sempre faço trabalhos relacionais, né? Porque dentro da psicomotricidade, a gente tem a psicomotricidade relacional, a gente trabalha vários aspectos relacionais. E eu fiz uma atividade, e normalmente essas atividades, elas mexem com a criança, né? E uma criança, ela começou a chorar, um menino, isso ficou muito marcado pra mim. Esse menino começou a chorar, né? Ele já era mais velhinho, ele devia ter uns 8 anos, assim, 7 anos. E ele ficou assim, amuadinho ali e tal. E eu fui perguntar o que tinha acontecido, né? Ele olhou pra mim e falou assim: prof, eu tenho vontade de chorar quando eu me lembro, sabe? Porque, assim, o que a gente vê que tá acontecendo com as crianças é algo que não dá pra aceitar. Não dá mais pra aceitar o que tá acontecendo. Ele olhou pra mim e falou: prof, eu chego em casa, eu vou sozinho pra casa. Eu tenho a chave da minha casa e eu vou sozinho pra casa. E meu pai e minha mãe nunca estão em casa. E ele passa o dia inteiro na escola, sabe? Ele tinha ele ficava integral, né? E ele falou assim: eu fico em casa e eu tenho saudade do meu pai e da minha mãe. Porque ele passa o dia inteiro em casa, daí às 6 horas ele vai pra casa e fica sozinho. Uhum. Então, a construção dessa identidade, como que tu acha que você, com tanto tempo de clínica, com muita experiência, o que essa criança vai desenvolver a partir disso? Como é que vai ser um adulto a partir disso? Aí que pegando esse ponto, esse gancho que você está falando, Amélia, o que eu vejo é o seguinte, que em questão de personalidade, o que acontece? Quando uma criança, esse caso aí acontece em casos desse tipo, essa criança vai se desenvolvendo com uma sensação dentro dela que ela não é digna de merecimento de coisas boas, digamos assim, coisas, prosperidade e coisas de crescimento na vida, entendeu? Por quê? Porque lá na raiz isso é inconsciente, não é consciente. Tá, isso não, e é um trabalhão fazer essa coisa dessas pessoas se conscientizarem disso depois da vida adulta, porque é uma coisa que fica muito enraizada, né? Como ela sente que ela não é importante para o pai e para a mãe, ela sente que ela não é importante para a vida, e ela sente que ela não é importante para o mundo. Então, a estruturação da personalidade, dessa coisa de existir no mundo, eu sou um ser no mundo, fica comprometida, entendeu? Quando esses olhares primários e muito importantes da vida dessa criança, eles não se responsabilizam e não se fazem como deveria, entendeu? E veja, né? E isso, eu vejo problemas isso nos adultos, tá? Não só em crianças, quando está no decorrer do desenvolvimento delas. Eu acompanho e já acompanhei muitos pacientes adultos com questões com isso, com limitações na vida profissional, na vida afetiva, na cognição, porque essas relações foram muito disfuncionais na vida deles, essa questão de se sentir olhado, de se sentir amado. Ele cresce com a sensação de que ele não é digno do mundo. Então fica uma inibição psíquica muito grande dentro dessas pessoas. E eles ficam com uma limitação muito grande para se desenvolver na vida adulta. Aí a gente pode pensar no adulto, né? Aquele adulto que não consegue conquistar as coisas, que não consegue parar em algum emprego, que não consegue ter sucesso em nenhuma área, porque lá na infância foi bloqueado isso, né? Isso, não foi isso mesmo. E o que acontece? Até a Marisa está falando aqui, ó. Essa criança terá baixa autoestima por se sentir abandonada. E é isso que acontece muitas vezes. Daí os adultos ficam inseguros, a autoestima dessas crianças, elas ficam completamente prejudicadas. E tem todo um trabalho que precisa fazer para elas recuperarem isso. Então, fica uma coisa, assim, bem disfuncional, sabe? É muito sério isso. É muito sério. E hoje a gente vê muito isso nas crianças, os pais largando as crianças em creche. E outra coisa que eu vejo, que agora eu lembrei, que não é nem dentro do consultório, tá? Todo mundo já deve ter visto isso. Quando a gente vai em algum lugar comer, um restaurante ou em algum, né, lugar desse tipo, observem as mesas
Se vocês já não observaram, observem as mesas ao redor que tem criança, pais com crianças. Não tem uma vez que eu não vejo os pais esperando comida ou lá matando tempo nas mesas com o celular, os dois, e a criança, ou dão um tablet, um celular para a criança também, para a criança ficar, né? Ou eu já vi muitas vezes a criança inquieta, porque daí é muito nova, não tem celular, para lá e para cá, e os pais nem aí, nem conversando, nem interagindo com os filhos na mesa, entendeu? Os pais no celular, lá rodando, né? Às vezes eu acho que é rede social, provavelmente, né? Pelo comportamento deles. E as crianças, ou se tem duas, elas interagindo entre si. Se alguém vem e se elas vão para lá e para cá, eles nem veem. A impressão que dá é essa. Ou seja, eles estão completamente alienados desses filhos. Eu já vi, eu incontáveis vezes, já perdi as contas de quantas vezes eu vi isso acontecer. E o que vai acontecer? Essa criança não vai escutar os pais quando precisa. Os pais não vão saber olhar para essas crianças no que realmente precisa. Então pode acontecer um monte de coisa. Aí, vamos pensar então, sobre isso que a gente falou agora, a gente vamos fazer uma relação com as dificuldades de aprendizagem, então, na escola, né? Então, vamos pensar o seguinte, essa criança que eu citei, né? Que ela vai ter a ferida do abandono, né? Ela vai ter a ferida do abandono, porque ela tá na escola o dia inteiro, chega em casa, não tem a figura dos pais para vê-la, para acompanhá-la, para né, segurá-la firme e dizer assim, nós estamos aqui por você, né? Outra coisa que você fala aí agora dentro do telefone, a criança que fica lá, né, na mesa, que é assim, para mim é um crime a criança comer, estar na mesa, que é um momento sagrado, é um momento assim muito precioso, estar com o telefone ou estar desconecta da comida e das pessoas que são as principais referências, né? Como que essa criança vai chegar na escola? Essa criança ela vai chegar na escola com problemas seríssimos de atenção. Por quê? Porque na hora que ela precisa se concentrar na comida, ela tá no telefone. E o telefone é milhões de coisas que vão tirar a atenção dela. E ela não faz as conexões neurais que precisa naquele momento. Exatamente. Aí chega lá, a criança vai ser desatenta, daí tá todo mundo com TDAH, vai todo mundo medicar, tá todo mundo medicando, e é remédio pra cá, remédio pra cá. A gente vê assim, ó, mães com crianças de 2 anos procurando um rótulo pra sua criança, porque a minha criança tem um problema. Tá indo buscar que tem autismo, que não sei o que, e é falta de desconexão. E essa criança, por exemplo, que tem vai tendo essa ferida do abandono, ela vai querendo ferir outras pessoas. Então a gente vai pensando ali dentro da escola, essa criança ela vai ser mais violenta, em alguns casos, ela vai querer estar brigando, vai estar querendo estar atacando, porque essa criança está com um vazio dentro dela. Ela não está sendo preenchida de amor, de atenção, que ela precisa para formar essa identidade que você falou, né? As conexões psíquicas que você falou antes, né? Então, essa criança ela vai chegar lá na escola com N problemas, que eu estou citando né, porque a gente poderia citar muitos, porque vem agregado é um combo, né? A criança vai sendo ferida lá, vai tendo essas dificuldades lá na escola vai tendo muitos problemas. Mas citando um de cada, no telefone, na hora que tem que comer, criança, problema de atenção. Não tem, vai estar com problema. Criança lá com a ferida do abandono, ela vai chegar agressiva, ela vai chegar violenta, ou num estado muito oposto, calada, reprimida, completamente fechada, ela não vai conseguir se comunicar, ela vai estar totalmente bloqueada. Então, porque ela está segurando aquilo dentro dela, né? Então, ou ela segura ou ela transborda, e aí ela é violenta, ela quer mostrar pro mundo, né? É porque, se a gente for ver, Amélia, a criança não sabe nem o que fazer com isso. Porque ela não nasce sabendo, ela está estruturando o ser dentro dela, a estruturação psíquica dela está acontecendo. Então, se ela não tem orientação e se ela não tem um direcionamento adequado para isso, de instrução de pessoas que ajudam ela nisso, ela nem sabe o que fazer com isso. Então, o que acontece? Vai para agressividade, ou vai para essa inibição que você está falando, que ela fica muito inibida e não sabe o que fazer. Aí, o que acontece muitas vezes? Chega um momento da vida dela que ela irrompe dentro dela. E aí, ela tem uma crise de alguma coisa, uma crise psicótica, ou daí uma crise de pânico, ou começa a desenvolver alguma patologia psicológica que aí precisa sempre ajustar com remédio, porque, né?
Então, é isso aí que você está falando acontece porque as crianças nem sabem o que fazer com isso. Isso é papel dos responsáveis, dos adultos que estão ao redor dela de instruir e aí ajudar ela nisso, né? E as pessoas não estão percebendo isso. Esse caso dessa criança que você falou, que começou a chorar, muito provavelmente, nesse instante que ela chorou, que você contou aqui, foi um instante que ela fez uma conexão. Ela liberou. Que alguma conexão mais profunda de afetividade aconteceu com ela. E não foi com os pais. Então, não é só com os pais, porque depois, em algum momento, pode ser que ela encontre e vá fazendo isso na vida dela. Mas as primárias ficam defasadas. Que ela foi encontrar na prof. Ela encontrou na prof um momento que alguma conexão mais profunda de afetividade dentro dela aconteceu. Então, é triste esse caso que você está contando, sim, é muito triste, mas tem uma parte positiva nisso aí que em algum, entendeu? Aconteceu. Claro. Aconteceu com a prof, mas está acontecendo e isso salva. Esses momentos é o que vai salvando toda a estrutura psicológica dessa criança para alguma coisa, vai ajudando, entendeu? Entendi. Uhum. Aqui no Álvaro, na minha escola, a gente tem uma metodologia, Dani, que ela é voltada para essa relação da educação expressiva. Então, o que é isso, né? É uma metodologia que eu desenvolvi para ajudar essas crianças a entender esses processos, a conseguir liberar isso, a autorregular isso, né? A gente acolhe as crianças no sentido assim, não é só uma escola onde você vai levar lá e é tudo brincando, né? É tudo lúdico, é tudo muito voltado para a afetividade. Porque então tá todo mundo carente e tá todo mundo literalmente carente. Então, as crianças não vão aprender se elas não estarem reguladas para fazer atividade. Então, eu desenvolvi atividades que fazem a criança liberar neurotransmissores e ter uma quebra de estado. Então, é como se ela chegasse esquecendo o mundo. Por quê? Porque a gente envolve ela, né, e trabalha essas conexões que você falou, né? Trabalha essa ideia delas pensarem que elas estão muito bem para absorver de verdade o conteúdo que ela vai receber, né? Uhum. Muito bacana esse método, porque, veja, se a gente for olhar, isso está sendo muito necessário hoje no desenvolvimento das crianças, porque a criança, ela é o imaginário, né? Tá tudo ainda muito fluido, depois que vão vindo outras estruturas para ela ir fazendo trocas com a realidade externa. E se uma criança, ela precisa sentir essas coisas, ela precisa entrar em contato com o emocional dela para sentir que ela existe no mundo, senão ela fica encapsulada, né? Então, isso é muito importante acontecer. E na vida adulta, se trabalha muito o imaginário também. Eu trabalho muito com o imaginário nos métodos que eu trabalho com isso. Por quê? Porque é o primário. E lá a gente consegue transformar muitos estados afetivos que ficaram bloqueados na infância, então trabalhar isso já na infância é muito importante, e na vida adulta salva muita coisa. Por quê? Porque eu falo assim para os meus pacientes, nós somos mediadores, é isso que nós somos, o eu que me chama, eu, Daniela aqui, você, Amélia aí, o ego da pessoa, ele é um mediador entre uma realidade interna e uma realidade externa. E isso precisa estar equilibrado. E equilibrando o imaginário e trabalhando com o imaginário das crianças e dos adultos, a gente consegue equilibrar e mudar muita coisa da realidade externa deles. Então, estruturando isso desde criança, nas escolas, é muito importante. E na vida adulta salva muita coisa também e transforma esse sujeito também. Né? Então, tem dois imaginários, que você falou do imaginário ali antes, tem dois imaginários, né, que está na linguagem das pessoas. Tem um imaginário que é o psíquico, que é a parte inconsciente, que é a linguagem do inconsciente da pessoa, que isso é muito importante, é uma realidade que precisa ser olhada, sabe? E faz parte da saúde dessa pessoa no mundo externo, porque muita coisa dos dramas que as pessoas vivem no mundo externo tem a ver com o imaginário delas. Elas estão projetando ou sonhando, né? Isso, e outra coisa é a desconexão da realidade. Uhum. A desconexão. Porque, às vezes você fala imaginário.
Desculpa te interromper, mas é que Ai. às vezes você fala imaginário, às vezes as pessoas que estão assistindo, às vezes elas não conseguem imaginar o que seria isso, né? O nosso imaginário seria então o quê? O sonhar, o estar sempre pensando lá em alguma coisa que talvez não é a realidade, nunca vai ser, talvez. Tu pode explicar um pouquinho melhor isso? Isso, ó, não é a realidade externa, tá? Mas é uma realidade interna, você concorda? Uhum. É aquilo que você acredita. Tem muito a ver com isso. As inseguranças das pessoas estão pautadas na realidade externa? Se for ver, não. Nas experiências vividas, né? Naquilo que ela viu, né? Ela carrega dentro dela. Né? É medo de ser assaltada, medo de avião, medo de que vá morrer. Se for ver, aquilo não está acontecendo com a pessoa naquele instante. Medo de julgamento, nem sabe se a pessoa está sendo julgada. Medo, sabe? Entendeu? Então, todos os dramas que as pessoas vivem, no fundo, são dramas internos. E que vem lá da infância, né? Por quê? Porque é lá na infância que vai ficar registrada a maior parte desses bloqueios do adulto. Isso, fora traumas que a pessoa vai passando ao longo da vida, né? Que pode ser tanto na infância quanto na vida adulta, que pode estabelecer. Mas é sempre um imaginário, sempre antes de alguma coisa a gente imagina. Quando a gente pensa em alguma coisa, vem uma imagem. Imaginário no sentido de imagem. Os nossos sonhos são nossa realidade imaginária. Então, se a gente for olhar, quando eu começo a olhar no consultório uma dificuldade que um paciente me traz, seja adolescente, seja criança, seja adulto, no fundo, tem dessa emoção e dessa questão emocional ou dramática que a pessoa esteja vivendo, tem um imaginário por trás. Tem uma, entendeu? Senão ele não teria isso. Entendeu? Então, esse é um imaginário que faz parte da personalidade da pessoa. Por quê? Porque nossa linguagem inconsciente, ela é assim, ela é o imaginário. É através de imagens, isso que eu quero dizer. Então, o nosso inconsciente, a linguagem dele é essa, de criar imagens. É os sonhos. Sonho é a linguagem do inconsciente. Só que a gente não acessa essa realidade só quando está dormindo. Acordado também. Entendeu? Olha que interessante, né? São tantos mistérios que a gente fica pensando assim, meu Deus, será que eu tô fazendo que eu não estou? Isso, agora, outra coisa é quando a pessoa, quando está muito disfuncional, de uma maneira patológica, uma desconexão com a realidade, que prejudique a vida dela e a vida das outras pessoas, ou que ameace a vida dela, ou que ameace a vida das outras pessoas. Aí são casos muito extremos de desconexão com a realidade externa, assim, de uma maneira bem grave. Aí, daí já é outro... Já tem que ir ajustando. Isso, né? Porque a gente está o tempo todo com essa realidade imaginária na nossa vida externa, nas nossas situações. É só vocês parar para olhar. É só vocês pararem para começar a olhar que vocês vão começar a perceber. Sempre tem uma idealização, uma expectativa, uma fantasia de esperar algo. Ó, quando a gente tá aqui na live, só um exemplo para ficar mais fácil. Antes da gente entrar na live aqui, provavelmente eu e você estávamos com a expectativa de que saísse tudo de um jeito, ou que saísse tudo bem, que fosse tudo, né? Que fosse um sucesso, né? Então, isso é um imaginário. Ó, legal. Agora a gente consegue visualizar isso, assim, de uma forma mais visual mesmo, assim, entender isso. E às vezes, eu quero um carro tal, ou a criança, eu quero uma festinha de aniversário dessa. É o imaginário dela trabalhando. Uma festinha de aniversário do Homem-Aranha. É o imaginário da criança trabalhando. Entendeu? Então tá o tempo todo. E é uma parte da nossa personalidade muito importante, que hoje em dia é negligenciada também. Por isso porque não é palpável, porque não é real. Hoje só o que a gente consegue tocar e ver é o que é considerado, né? E então essa parte está muito prejudicada hoje em dia, por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque elas não olham para isso, elas acham que daí não é verdade, não é real, então é só tomar um medicamento. Olha, estão fazendo isso com as crianças também. Exatamente. E não que não seja importante a medicação, né? A gente tem que deixar claro também que tem muitos casos que é necessário, que talvez
precise, né? Mas o problema é a gente tá vendo uma alta muito grande disso, né? E esse tem um efeito colateral muito forte. E não só da questão do remédio que entra no corpo, né? Mas da questão assim, eu tenho um problema. A criança já tá tomando um remédio que ela tem um problema. E ela constrói a identidade dela. Eu tenho problema, porque eu tenho problema, eu tenho problema. Isso já desencadeia muitos outros, não é? Exato. E aí aquilo que você falou, Amélia, da mãe ou dos pais, as figuras parentais quererem um diagnóstico para descobrir qual é o problema do filho. Isso é muito sério. E hoje em dia está muito em alta e todo mundo está procurando se diagnosticar o diagnóstico ou uma avaliação para diagnosticar o que se tem, sem trabalhar com o que pode ser feito para equilibrar isso. A pessoa vai lá, então tá, faz uma avaliação no filho para ver o que ele tem. Meu Deus, ele tem problema, não é possível, ele tem que ter alguma coisa. Entendeu? Mas nunca pensa no que o que precisa se ajustar na rotina, na dinâmica dessa criança e dos pais, ou de quem cuida dessa criança, para ver o que acontece. Então, o que acontece? Leva no psicólogo, leva a fazer uma avaliação neuropsicológica. Ele fala, ele tem autismo, ou ele tem déficit, então tá explicado. Daí não precisa mais da responsabilização. Não é minha culpa, eu não tenho nada para fazer, só dou remédio, né? Aí agora eu levo tomar remédio e levo no psicólogo, e é isso. E eu vou levar na aula de reforço. Mas não se oferece o básico para essa criança se desenvolver. Né? Eu estava com um caso, esses dias eu estava conversando aqui com uma pessoa, essa pessoa aqui que me procurou, porque a criança estava com 3 anos e ainda não falava. Mas, quando eu fui investigar, fui ver, essa criança já desde novinha já estava sendo colocada na frente do celular. Como é que vai desembotar? Como é que vai se abrir para o mundo se o que oferecem... Por que uma criança de 3 anos para menos tem capacidade de avaliar? Não tem, ela é vulnerável por completo. Ela só aceita o que oferece. Então, estão oferecendo celular para ela, é isso, é assim que deve ser. Né? E aí atrasa todo o desenvolvimento neurológico e psicológico dessa criança. Ela não falava ainda. Uhum. Mas todo dia estava lá o tempo todo com o celular, vendo os bichinhos e sei lá o que no celular. Né? É muito sério essas coisas. Eu queria contar uma outra passagem que a gente vai conversando e vai vindo as flashes, né, da nossa experiência diária, né. Eu apliquei, tem um livro que eu vou publicar que ele tem contos o nome dele é O Mundo Mágico da Imaginação. E aí ele traz contos de representações simbólicas. E eu fiz um desses contos dentro da sala de aula que falava sobre uma viagem para a praia com a família, justamente para trabalhar essa questão relacional das crianças. E assim, Dani, é a coisa mais incrível do mundo. Você descobre a família inteira, você sabe como que tá o comportamento dentro da casa sem você precisar falar com a família, né? Então, só resumindo assim, pra gente ter uma ideia, para você contribuir, como que vai ser as dificuldades dessa criança na vida, né, por causa disso. Então, eles tinham que formar os grupos, a mãe, o pai e os filhos. E a partir disso, eles tinham que construir os cenários. Construir o carro, eles tinham que construir a viagem, eles tinham que construir cada um ajudando o outro. Então, né, toda essa ideia do que é uma família. A gente já via o menino abandonando a família, não ia fazer a viagem com a família. A gente já via a mãe mandando em todo mundo, né, os papéis completamente invertidos. A criança fazendo o papel da mãe, a mãe fazendo, sabe? Então, a gente já percebe uma estruturação grandiosa já desde pequenininho, né? Esses trabalhos, é muito incrível. A gente fez o trabalho e a gente já vai percebendo, né? Qual é a desconexão da casa, o que está acontecendo dentro da casa que está refletindo com a criança, né? E a gente sabe assim, nós não somos perfeitos, né? Eu, por exemplo, sou mãe, eu tenho várias dificuldades, eu tenho vários problemas que eu tenho que estar sempre resolvendo, né? Agora, a grande sacada que eu quero estar sempre passando aqui para as pessoas é o que a gente pode minimizar isso. Claro. O que a gente pode trazer de maior consciência da nossa prática e poder estar fazendo com mais assertividade o nosso trabalho como pai, como educadores também. Claro, né? Porque, veja, ninguém é perfeito.
Todo mundo vai ter suas dificuldades. Inclusive as crianças, elas vêm também para isso, né? As crianças vêm para ensinar coisas para os pais. Não é só os pais que ensinam para as crianças. Então, uma criança vem para mostrar muita coisa para a vida das pessoas que ela convive também, né? Então, a questão não é errar, não é ser imperfeito. A questão é não olhar para essa criança e tratar ela como um objeto, né? Porque e o que acontece? Às vezes, nas dificuldades do pai e da mãe, ou das pessoas, da família que essa criança convive, essa criança ela vira um instrumento de punir o outro. Quanto eu vejo isso nos pais também, que para um atingir o outro, ele usa uma criança. Veja como fica. Né, principalmente, né? Né? Como fica isso? E aí, Amélia, isso aí que você está contando, dessa dinâmica que você usou com as crianças, é isso aí que eu estava falando. Agora também é um outro exemplo que dá para entender melhor, para as pessoas entenderem melhor. É o imaginário, as crianças, elas estão no imaginário. Então, como é que você consegue acessar uma criança para descobrir os problemas que ela tem ou a realidade afetiva que ela se encontra? É isso, ó, você conta uma história ou constrói uma história com ela, porque assim ela vai conseguir falar. Por quê? Porque ela não tem ainda conexões, dependendo da idade que ela está, para racionalizar e falar coisas afetivas como estamos falando aqui, como um adulto fala. Muitos adultos também não conseguem, né? Então, essa coisa de você usar uma dinâmica dessa, você vai descobrindo muita coisa da realidade dessa criança, porque aí ela constrói nesse imaginário, ó, de imaginar uma historinha, de imaginar um cenário, aí ali ela vai pôr, porque é a linguagem dela, entendeu? Sim. É uma linguagem da nossa personalidade. E assim, vocês que estão aqui assistindo a live, fala se vocês têm filhos, se vocês são professores. Eu gostaria de saber de onde que vocês estão falando. Comenta aqui pra gente poder saber se vocês têm filhos, que idade tem os filhos de vocês. Eu acho assim, ó. Eu acho né? A Marisa fez uma pergunta aqui, vamos ver. Eu não vi. Aqui é a Marisa, ó. Opa. Tá. O fato de uma criança ficar muito tempo sozinha pode desenvolver o autismo? Ou o autismo é exclusivamente genético? Ele não é exclusivamente genético, mas ele acaba sendo porque vira a personalidade se estrutura geneticamente também, com conexões neurais. Então, sim e não, Marisa. Né? Pode, tanto pode quanto não pode. Depende do contexto de vida que ela vive e da maneira que... Porque ela pode ficar muito sozinha, mas se ela tiver alguém que em algum momento faça e dê tempo para ela e cuide dela, sim. Ou não, porque não é só presença. Às vezes a presença é a pessoa tá ali. Mas pode ser que fique muito prejudicada, dependendo do contexto de vida da pessoa. Ela fica embotada, né? Aí pode dar várias patologias. Depende do caso. Eu não vi nenhum artigo que fale assim, o ambiente faz com que a criança seja autista, né? Porque a epigenética é esse ambiente que ela está inserida. Eles não conseguem, hoje em dia, o meio científico não consegue alcançar isso. Porque não que seja, mas algumas conexões neurais ficam prejudicadas. Isso. Que é diferente de você dizer assim, isso aqui, o meu filho teve esse abandono, ele é um autista por causa disso. Então ele vai ter, né, eu acho que não, mais uma vez eu falei acho. Ele vai ter patologias, como você disse agora, né, Dani? Mas não dá pra gente dizer assim, ele virou autista agora por causa disso, né? Isso mesmo, porque não tem o alcance disso. Hoje em dia os estudos científicos não têm esse alcance, né? Então a gente vê casos que uma coisa pode acontecer, pode convergir, outra não, e não tem como saber. Agora, né? Por exemplo, uma coisa que é muito claro que pode acontecer, a criança que fica muito sozinha, ela vai desenvolver uma dificuldade em socialização, por exemplo. Porque isso a gente consegue medir.
Isso, a gente consegue medir isso. A criança que ficou sozinha, ela vai ter problemas afetados diretamente na socialização dela. Ela não vai conseguir chegar nas pessoas, porque ela viveu muito tempo sozinha, né? Agora, a questão do autismo é muito ampla, né? Tem muitas vertentes aí que está sendo muito estudado, mas a gente ainda tem que saber sobre isso, né? Tem que ter muito estudo ainda sobre isso, né? Exatamente, porque hoje tem para várias patologias, não só para o autismo, são várias variáveis que acontecem, né? Tem que considerar. Tem que considerar dificuldade nutricional também, que muito tem a ver. Uma criança que não é bem alimentada ou não tem, o organismo não funciona de uma maneira adequada, não vai fazer conexões neurais adequadas. Uma criança que tem uma alimentação empobrecida de nutrientes, ou só come porcaria, ou entendeu? Então, muita coisa pode ter a ver. A afetividade, a nutrição, a maneira que ela é estimulada no geral, os estímulos dessa criança. E o que tu acha, Dani, da questão assim, né? Quando a gente fala de afetividade, a gente pensa assim, é o pai e a mãe, tá, né? Mas se a gente analisar num contexto geral, né? A gente precisa analisar como que tá a afetividade dentro da escola. Como que a escola está recebendo as crianças hoje, né? Porque a gente está falando de afetividade na aprendizagem. Então é o reflexo desse calor humano verdadeiro, essa proximidade verdadeira diante da criança e também precisa ter na escola, também dos professores. Exatamente. E aí você vai poder dizer, Amélia, você acha que os professores, a realidade dos professores hoje em dia, você que está dentro da escola, acha que eles estão preparados para lidar com as crianças e oferecer o que é necessário? O que você me diz? Você quer a verdade ou você quer a mentira? Verdade? Fazer uma brincadeirinha aqui. Na verdade é assim, gente, a ideia é a gente provocar a reflexão, né? Então, falar a verdade é realmente provocar a pessoa a refletir. Então, o que acontece, na verdade, Dani, é assim, ó, os professores, porque eu falo às vezes como mãe e às vezes eu falo como educadora, então eu vou criticar os pais, mas eu também vou criticar os professores, porque a gente precisa entender que tem que ter essa união e nós precisamos ver os erros que estão acontecendo. Então, diante disso, os pais estão terceirizando para a escola e a escola está culpando muitos pais, né? E o que eu vejo diretamente do professor, o educador, é que o que acontece é o seguinte, se eu mesmo não consigo me relacionar direito comigo, eu não tenho esse cuidado comigo, eu não me preocupo comigo, eu estou assim, né, eu não me conheço, eu não sei assim, se agora eu tô bem, se eu tô mal, ou então não sei nem o que está acontecendo na minha vida, como que eu vou fazer isso para 20 alunos dentro de uma sala? Então, pela minha experiência de conhecer, estar, né, no meio educacional com os professores, a gente percebe que o professor que tem maior autoconhecimento, o professor que cuida mais de si, tem uma maior atenção a isso, os alunos são turmas que têm menos problemas. Então, eles estão mais conectados com isso dentro da sala. Então, a gente percebe que a diferença, o professor que ele já veio daquele método da ameaça aluno o tempo todo. Então, é ameaças assim, por exemplo, você não vai ganhar isso se você fizer isso. Isso é um método completamente antigo. A gente não pode mais usar esse tipo de método. Então, professores que elevam muito a sua voz, com xingões muito altos e repreensões muito graves na frente dos alunos, fazendo eles passarem vergonha, né? Que provavelmente foram, né, crianças que também tiveram isso dos pais e não curaram, não avaliaram e acham que é isso normal. Então, dentro da escola, eu percebo que essas feridas emocionais que estão dentro do educador não curadas é o que faz não ter esse afeto verdadeiro com as crianças, esse carinho verdadeiro com as crianças. Então eu tô lá, eu faço o que eu gosto, mas eu não consigo melhorar isso, porque eu tô ali naquela repressão, naquela briga comigo mesmo. E a gente briga com a gente mesmo, a gente vai brigar com o mundo. Então, veja, né, olha o que você está falando. Então a gente percebe que o início e o caminho para muita coisa tá em a pessoa se trabalhar individualmente, percebe? O quanto isso é importante.
as pessoas se responsabilizarem pelo que carregam dentro delas e buscar algum tipo de auxílio ou de alguma forma se resolver nessas questões. Para quê? Para daí o educador, então, no caso, não ir lá e misturar tudo, as questões da criança com as dele, e eles não saber o que fazer, e, entendeu? E se desenvolver psicologicamente para poder ter o alcance e oferecer algo com mais consistência e mais, né, algo mais efetivo para essas crianças nessa função que ele exerce, então, falando do educador. Né? O que muitas vezes não acontece. Aí, ó, igual você está falando, aí os pais jogam para a escola joga para os pais. E, ou seja, e nada se resolve. Nada se resolve. Fica só um jogando pro outro, e as crianças, que são o que deveria se preocupar, os pais e a escola se comprometer com o desenvolvimento dessas crianças, acaba não acontecendo. Porque ninguém se responsabiliza pela sua parte. Porque os pais têm uma parte que é só deles, de responsabilização, e os professores têm outra. Tá tudo bagunçado. A gente percebe também nas escolas a questão desse acolhimento, né? Tá todo mundo muito no automático, já sabendo todos os problemas que vão chegar. Então a escola ela já tá preparada para tipo assim, ó, tá lá, ela tá assim, não, é nós que somos os culpados, né? Então eles estão na defensiva, porque os pais estão sempre ali, ó. Que é culpa dos problemas do filho é da escola. Então a escola ela já tá blindada, ela tá assim sempre. Então, ao invés dela acolher e trazer essa maior afetividade para os pais, para os problemas dos filhos, né? E muitos professores eu vejo ainda que estão ainda nessa ideia de achar que todas as crianças vão aprender igual, que elas vão ser iguais, elas vão estar sentadinhas ali, disciplinadinhas, e elas vão ter que aprender tudo igual. Não vai acontecer mais dessa forma. Não tem como. Então, a escola, nessa questão relacional, ela tá bloqueada, porque ela tá assim, ó, meu Deus, agora qual vai ser o pai que vai me culpar por causa disso? O professor também, eles estão desse jeito. Daí, por exemplo, você chama a mãe para conversar, a mãe, ela negligencia, ela diz que nem quer mais conversar, então é ir assim, desse jeito que tá. É passando por cima, é passando por cima, é passando por cima. É isso mesmo. Porque, veja, aí já vem um pai e uma mãe, vamos dizer assim, que já não estão conseguindo resolver os seus problemas pessoais. Problemas Marisa, da vida deles. Um beijo pra você. Obrigada por ter participado. Aqui ela vai sair, ela disse que precisa ir. Obrigada pela participação. Beijo pra você. Eu vi a carinha da Irid ali também já. Veja, então já são pais que estão sobrecarregados e com dificuldades da vida, de lidar com a vida moderna. E daí eles já não têm espaço para lidar com isso, eles já não têm suporte, eles já não têm condições psicológicas de lidar com certas coisas dos filhos, porque não tem essa responsabilização, ou porque não querem largar algumas coisas, não querem mudar o estilo de vida que eles levam por causa dos filhos, querem ter filhos, mas não querem se implicar com isso, né? Ou filhos vêm no meio do caminho e é uma responsabilidade, porque eu não quis ter filhos, não é bem assim, né? Se não quisesse ter tido filho, não precisava ter pensado lá na hora da relação sexual, né? Então começa aí o negócio. E aí depois é fácil falar, não queria ter tido filhos, né? Então a responsabilização começa lá no ato, né? Então começa aí o negócio. Aí não querem mudar o estilo de vida que levam, ou algumas coisas que fazem na vida, e aí não dão conta, e aí vem um serzinho no meio disso, que também tem demandas e necessidades, e precisa muito e demanda muito quando é pequeno, e aí os pais não têm condições e daí jogam para a escola, acham que é a escola que tem que ter. E aí a escola também não tem condições, porque a escola tem um alcance limitado também, né? E aí fica essa coisa, ninguém resolve nada. Oi, Thaís, seja bem-vinda, meu amor. Fala aí pra nós quantos filhos tu tem, de onde que você é, conta pra gente um pouquinho. Compartilha também, gente. Vocês podem compartilhar sobre as experiências que vocês estão vivendo, se vocês têm filhos ou sobrinhos, aquilo que vocês estão enxergando. Isso é muito importante, né? Traz também assim, um conforto pra gente, porque às vezes a gente se sente sozinha nesse caminho, né? A gente tá olhando o que tá acontecendo, a gente tá enxergando de verdade, nós não estamos só indo e voltando naquele automático. E aí, às vezes, a gente percebe assim, por que mais pessoas não estão querendo isso acontecer de verdade também? Por que não estão se comunicando dessa forma assim, ó, poxa, isso está acontecendo de verdade, nós precisamos olhar com carinho. E é sempre com carinho, né? Então eu vejo assim, ó, nós estamos falando sobre afetividade, a gente tem que ter carinho. O que tu acha, né, Dani, sobre essa questão assim, ó,
As pessoas elas se culpam muito, né? Então eu errei, eu fiz algo de errado lá no meu passado, ou com meus filhos, ou com os meus alunos, e a gente vai carregando isso. A gente não olha com carinho com os nossos erros. A gente acha que a gente tem que ser perfeito, perfeita na criação dos filhos, perfeito no trabalho, perfeito em tudo. O que que isso vai causar na gente por causa disso? Exatamente. E aí, então, isso que eu tinha te falado, né? Os pais não precisam ser perfeitos. Eles estão longe de ser. Então, isso é imaginário. Isso é uma idealização que às vezes fica disfuncional. Entendeu? Você querer ser perfeito. Ou querer mostrar para os outros que você é um pai perfeito. Entendeu? Porque daí isso fica só a aparência, fica numa parte superficial e você não desenvolve a conexão que precisaria com o seu filho. Que é essa coisa de os dois, inclusive, aprender coisas juntos. O pai aprendeu, a mãe aprender sobre si mesmo e a criança também ir aprendendo. E a mãe, nossa, e a mãe aprendendo também que o filho aprendendo que a mãe ou que o pai também não são perfeitos. E que pode ser leve, mais leve isso, né? Que cada um tem um lugar, que cada um tem as suas dificuldades e as suas qualidades. Isso que vai fazendo as relações serem humanas. Relações humanas. Entendeu? Porque se o pai não sai e quer sempre colocar para o filho uma imagem idealizada de perfeição, isso também vai trazer problemas psicológicos para a criança. Porque aí vai vir uma necessidade muito grande. Essa criança vai se sentir insegura, porque ela vai achar que ela nunca vai ser tão boa ou perfeita, ou tem que ser perfeita como o pai é ou como a mãe é, sendo que é tudo uma roupagem, é tudo uma fantasia. Entendeu? Então tem que quebrar isso e desconstruindo e trazendo para o mundo real, para a vida externa, essas fantasias, para irem aprendendo com isso. Entendeu? Essa é a mediação que a gente tem que fazer, que eu falo do mundo externo e do mundo interno. Essas fantasias, essas idealizações têm que ser trazidas e trabalhadas no aqui e agora, nas relações. Entendeu? Não ficar aprisionado nisso. Quantos adultos eu vejo que tem problema de desidealizar a figura dos pais? Por isso que tem dificuldades em muitas coisas na vida. Começa lá na infância. Né? Aí vem inseguranças. E daí, pais se cobram muito, porque aí vem essa exigência, igual você estava falando, essa exigência de perfeição, que muitas vezes vem cultural também, né? E vem, inclusive, dos hábitos e de como tudo está hoje em dia nas redes sociais, que só compartilha o que é bonito e o que é perfeito. Aí tem a imaginação ali, a ideia de que tudo é perfeito e que se eu faço alguma coisa errada ou se o meu filho tem algum problema, alguma dificuldade, e eu estou tendo com o meu filho, é muito sério, porque ninguém tem. Não vejo nas redes sociais isso, não vejo as pessoas mostrando isso. É claro, ninguém mostra. Né? Então tem que trabalhar no aqui e agora, o que é da necessidade de cada relação, a necessidade da realidade de cada um, de cada pai e mãe com os seus filhos. Entende? Isso é a vida real, isso é o aqui e agora. É se responsabilizar e se conscientizar que tem uma criança ali que está precisando de você e do seu cuidado. E eu acho que, assim, analisando a sua fala agora, seria então viver esse presente conectado com eles verdadeiramente. Não pensando no que o outro está fazendo, ou aquele que tem aquele resultado, mas sim o que nós estamos fazendo. Se implicar com o aqui e agora e com as necessidades que se apresentam aqui e agora na sua relação com o seu filho. Com a necessidade que ele está apresentando aqui agora e o que está no seu alcance oferecer. Sim, porque daí você não consegue mais e você desculpa por não conseguir mais. Isso, não, estamos falando de limites, estamos falando de cuidado, de colocar o seu filho para fazer coisas difíceis e coisas que às vezes ele não gosta também. Não só de coisa boa. Olha, a Thaís falou assim, ó, eu tenho 3 filhos, uma prole, e eu sempre tive esse pensamento, essa visão, e me sentia na obrigação de ver o porquê. E agora eu vejo tudo isso. Talvez assim, uma cobrança de querer sempre o racional, né? Por quê? Porque tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo isso? Talvez seria isso. É isso mesmo, e olha a Juliana também falando, ó, estou aprendendo com a minha filha, né? Eu procuro sempre ter uma proximidade saudável com a escola. Claro, porque se os
pais e a escola trabalham juntos, nossa, gente, isso facilita tremendamente. E aí, por exemplo, esse amor pela escola também, de entender que a escola também vai errar, gente. Isso é fantástico, Juliana. Muito obrigada pelo teu, né, por todos que estão comentando aqui, mas fez a gente lembrar que a gente também precisa ser amado como escola. A gente precisa também ser entendido que nós também cometemos erros. Da mesma forma que a gente tem essa amorosidade também com os pais, entender que a vida deles não é igual à minha, não teve as mesmas experiências, os mesmos filtros, os mesmos mapas, então a gente tem esse entendimento com os pais, né? A gente procura auxiliá-los, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes numa conversa, às vezes numa fala, às vezes, né, até nas atividades com os filhos, a proximidade com as crianças, né? Mas esse olhar do pai para a escola também, do professor, né? Nós erramos. Nós também somos pessoas que temos dificuldades. Então, essa afetividade também mostra diante dos erros, né? Não diante só das coisas certas que a criança faz. Então, quando a gente pensa em falar, né, a gente, né, não é só eu dar um beijo, um abraço, mas o que eu tô dando de carinho e atenção quando meu filho não faz aquilo que eu quero. Exatamente, né? Aí tá o pai se trabalhar emocionalmente também, para não fazer birra igual a criança ou até pior, né? Mas se o pai e a escola trabalham juntos e não um fica querendo culpar e jogar pro outro, nossa, muita coisa já ajuda. E reflete principalmente na criança, né? Porque aí depois você vai lá, eu vou lá no especialista porque minha criança não tá aprendendo, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E isso é muito importante. A gente precisa de muito apoio, muita ajuda de todos os profissionais. Eles estão aí para agregar valores. Mas a gente precisa entender que esse amor pelo que não é visto, né? Aquilo que você falou assim, é muito importante, né? As pessoas, elas estão acostumadas só a querer enxergar aquilo que é visto. E tem muita coisa. Esquecem de oferecer um lugar seguro para as crianças. As crianças precisam de segurança também. Então, se fica jogando para a escola, para os pais para a escola, como que essa criança fica no meio disso? Né? Como que ela fica? Ela fica vulnerável, ela não sente que ela tem segurança nem nos pais e nem na escola. Como é que ela se desenvolve? Muita coisa começa aí. Bom, mas assim, ó, que papo mais interessante. Eu digo que a gente poderia ficar uma semana falando sobre isso, é algo muito revelador. Não, a gente aprende o tempo todo também, né? Nós estamos aqui falando sobre coisas que a gente está vivendo, mas a gente também está aprendendo, né? Que bom poder fazer isso assim, para que mais pessoas saibam. Dani, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir. A gente está finalizando aqui, 8 horas agora. Então, se você gostaria de contribuir com mais alguma coisa, antes de eu finalizar. Eu queria só agradecer, foi uma delícia esse papo. Agradecer as pessoas que estão aqui assistindo, que comentaram, que interagiram aqui, colaboraram com a nossa live. E só agradecer, que foi muito bom. Muito obrigada pela sua permissão de poder falar para o mundo aquilo que você conhece um pouquinho, aquilo que você vive um pouquinho. E muito obrigada, sim, pelas pessoas que passaram aqui, a todas aquelas que irão entrar aqui. E eu espero que a gente possa contribuir com vocês cada vez mais. Oi, Alice. Obrigada, maravilhosa. Alice. E a gente se encontra na quarta, gente, tá? Na quarta-feira. Vocês aí que entraram, segue a Dani. Ela tem um conteúdo valiosíssimo. Ela faz um trabalho maravilhoso lá em Cascavel. Venha também me seguir aí, o povo daí, pra gente poder cada vez fazer uma conexão maior de amor, de proximidade, de respeito, de carinho, né? Carinho, porque a gente tem que ter esse carinho. Às vezes a gente entra, né, e olha, ai meu Deus, eu fico sentindo isso da pessoa, porque às vezes esse valor não tá dentro da gente, né? A gente precisa olhar com mais carinho para o serviço, para as coisas que os outros também têm de bom na vida. Exato. Isso aí. Obrigada, tá? Um beijo no seu coração. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.